E aí o tempo esfriou, né, gente? Tem muitas pessoas que estão sofrendo com gripes, resfriados e outros sintomas alérgicos com a queda da temperatura. E aí, para combater esse problema, muitos buscam aumentar a imunidade nesse período. E não há como falar em imunidade sem falar na alimentação. Para entender um pouco mais sobre a relação da comida com a nossa imunidade, nós vamos falar com o nutricionista Diego Ferreira. Olha só, ele está aqui ao vivo. Olá, Diego, muito boa tarde para você. Boa tarde, Jaqueline, tudo bem? Tudo ótimo, Diego. Por que a alimentação ela é tão importante para a nossa imunidade, hein? Olha, essa é uma pergunta que, infelizmente, eu não consigo responder falando só sobre alimentação, né? Porque a gente tem aquela ideia de que a imunidade é uma coisa só. Mas, na verdade, o sistema imune ele é interligado. Então, vai depender não só da alimentação, mas também do seu estilo de vida, como é que está seu sono, né? Como é que está o seu ambiente muito estressante, como é que está, se você está sedentário, se você faz atividade física. Então, na verdade, a alimentação ela é só mais um pilar para que a gente consiga otimizar aí o nosso sistema imune. Mas a alimentação, como a alimentação ela oferta toda a energia e todos os micronutrientes que o sistema imune precisa como substrato para trabalhar bem, então ela vai ter uma importância muito grande para que a gente consiga manter um sistema imune com um bom funcionamento. Sim, e é importante a gente falar exatamente sobre esse período, né? Muitas vezes a gente acaba entrando numa dieta, numa reeducação alimentar. Será que não é o momento adequado para isso? Exatamente. Um dos motivos para o sistema imune ele ter uma queda são justamente restrições calóricas excessivas, né? Principalmente quando você não tem um acompanhamento adequado. Essa restrição calórica excessiva, feita assim meio que de qualquer maneira, só pensando no emagrecimento, essa restrição calórica, se for mantida a longo prazo, sem um controle maior, ela vai ser um dos principais motivos para a queda do sistema imune. Então, talvez esse seja o momento ou de você ter um acompanhamento, ou de você pensar melhor no que você vai comer, não fazer dietas muito doidas, né? Esse não é o momento, sem contar que quando a gente tem uma restrição calórica, é mais difícil da gente conseguir consumir todos os micronutrientes e macronutrientes que o nosso corpo precisa no dia, né? Geralmente, o que as pessoas fazem? Elas deixam de comer algumas opções melhores, pensando só em caloria, para poder comer aquele docinho, para poder comer aquela opção que talvez não seja muito melhor, e essa opção ela geralmente não é uma opção muito densa nutricionalmente falando. Então, a contribuição dessas opções são um pouquinho menores. Então, talvez essa realmente não seja a melhor hora para pensar em fazer restrições muito severas. Sim, e é isso que é importante, né? A gente sabe que é um momento em que nós estamos nos adequando, né? Inclusive, uma questão que foi bastante abordada no período da Covid e também no verão foi a vitamina D, né? E aí, nesse período, a gente já não tem aquele solzinho de anteriormente. A gente vai precisar de suplementar, né, de outros alimentos que possam também suprir a necessidade que nós temos da vitamina D. Acho que a maioria, né, tem aí essa necessidade, né, de suplementação. E aí também contribui para uma queda de imunidade? Sim, na verdade, em relação à vitamina D, né, ficou aí um pouco essa questão do Covid muito evidente, e uma ideia de que a vitamina D melhora, né? Mas é aquela coisa novamente. Isoladamente, ela não vai melhorar a sua imunidade. Agora, ela é parte essencial para o bom funcionamento da imunidade. Então, a vitamina D, óbvio que nesse momento, né? Hoje mesmo está chovendo bastante aqui em Aracaju, sem sol nenhum. Então, fica um pouquinho mais difícil da gente conseguir a nossa principal oferta de vitamina D, que é através do sol. Através da alimentação é um pouquinho mais difícil conseguir essa oferta, né? Temos algumas opções como ovos e etc., mas não é o suficiente. Então, talvez nesse momento vai ser importante a suplementação, mas não é quanto mais melhor não, tá? Então, a gente tem que pensar aí em limites mínimos e máximos. Para indivíduos que não estão imunodeprimidos, talvez aí de 1.000 unidades a 2.000 unidades por dia, já vai ser o suficiente para eles terem uma boa oferta de vitamina D enquanto o sol não volta. Quando tiver sol, preferir o sol, mas sempre lembrando do protetor.
Perfeito. E a gente também, né, tem a curiosidade de saber o que é que a gente pode acrescentar na nossa alimentação para ajudar a fortalecer a nossa imunidade. Então, falando sobre imunidade novamente, né? A gente não consegue isolar muitas coisas, não tem como falar sobre melhora da imunidade sem falar sobre intestino, né? A nossa microbiota intestinal, aquela população de bactérias que a gente tem no nosso intestino, está muito estreitamente associado com a nossa imunidade, com o sistema imune. Então, a gente poder ter um tipo de alimentação que seja mais baseada em vegetais, em frutas, ricas em fibras, ricas em compostos bioativos, isso vai ser muito importante para a imunidade a médio e longo prazo. Então, tentar de 3 a 5 porções de frutas por dia, sempre colocar os vegetais do seu prato. Essa é uma época que a sopa, né, culturalmente falando, as pessoas preferem usar a sopa, então aproveita aquelas partes do alimento que geralmente não se usa, como sementes que são super ricas em zinco, em cálcio, magnésio, que são importantes para o sistema imune, o caule das plantas. Então é importante usar esse momento para talvez consumir algumas coisas que a gente não tem muito o costume de consumir diariamente, né? A alimentação do brasileiro, ela no momento, ela ainda está muito pobre em diversidade de vegetais, não é tão comum assim. Então é importante que a gente coloque mais na nossa alimentação uma grande variedade de frutas e de legumes de cores diferentes. Isso vai dar aí uma quantidade grande de compostos bioativos e de fibras. E tem aquelas outras opções, como por exemplo a cúrcuma, o gengibre, o próprio própolis, o própolis verde, né? Associado também com melhora do funcionamento imune e de resposta à hipersensibilidade. Então também existem algumas opções que a gente pode acrescentar no dia a dia, mas nada isoladamente vai funcionar. Tem que pensar no padrão alimentar sempre como um todo. Sim, e é importante, né? Nós estamos falando sobre alimentação, gente, porque é essencial, né? A gente fala... tem os 2 pilares que são importantes, acredito, para a imunidade, que é a alimentação e a atividade física, né, Diego? E aí a gente unindo isso, a gente já vai estar meio caminho andado, né? Com certeza. A atividade física é outra questão agora nesse momento, né, por causa da chuva, também bate aquela preguicinha, então é comum dar uma diminuída na prática de atividade física, mas é importante lembrar também que existe o oposto, né, e como nossos avós, nossos pais já falavam, tudo em excesso tem que ter cuidado. Então, a própria atividade física, se for feita com intensidade, com uma frequência muito alta e muita intensidade, ela também pode ajudar aí na imunossupressão. Então, tem que ter cuidado também. O repouso ele é essencial, apesar da atividade física ser essencial para o bom funcionamento imunológico, o repouso é tão essencial quanto. Uma boa noite de sono, né? A gente acordar disposto, é sempre importante, né? Tem gente que não valoriza muito o sono e aí acaba tendo outras consequências durante o dia, né? E sem perceber que, inclusive, isso faz parte aí desse conjunto, né, de itens que são obrigatórios para um bom funcionamento do nosso organismo. Exatamente, tirou as palavras da minha boca, é isso mesmo. A gente costuma falar para as crianças, né, que tem que dormir para crescer, mas depois que fica adulto, esquece do sono, né? Acha que não se importa. E o brasileiro, ele atualmente, se eu não me engano, é o 3º país com pior sono no mundo. Então Isso é muito preocupante. Então isso é muito preocupante. A qualidade do sono aumenta a inflamação e isso para o sistema imune, né? Aumenta aí a quantidade de cortisol no nosso organismo a todo momento. Então é muito importante conseguir ter aí pelo menos, no mínimo, 6 horas e meia de sono, entre 6 horas e meia e 8 horas de sono. Vou falar que isso talvez seja a base para começar a se preocupar com o bom funcionamento do seu sistema imune. Senão não vai adiantar colocar vários alimentos que têm um bom potencial para ajudar o seu sistema imune e dormir mal, essa conta não fecha. Sim. Eu quero agradecer ao Diego, né, nutricionista, pelas excelentes explicações aqui. Muito obrigada, muito bom falar sobre esse assunto. Espero ter ajudado a você de casa, né, através aí dessa entrevista. Diego, me ouve?
Oi, sim. Muito Achei que obrigada. você estava falando com o pessoal ainda, desculpa. Não, obrigado, Jacqueline. Tava te agradecendo, né? Gostaria de agradecer o espaço aqui, falar um pouquinho sobre nutrição e alimentação, a importância do estilo de vida na nossa saúde, né? Então, gostaria de agradecer e sempre que precisar, só contar comigo. Muito obrigada, viu, Diego? E olha só, agora